como é o processo, Carlos, para quem porventura quer escrever um livro? Porque assim, às vezes o cara fala assim, não, eu tô escrevendo toda noite e tal. Beleza. Tem pessoas, eu conheço pessoas que têm o hábito de escrever, mas não necessariamente, digamos assim, conseguiram encadear as ideias de forma que aquilo vire um livro. Cara, eu tava conversando com uma pessoa hoje sobre isso. O processo narrativo de contagem de história, porque às vezes você tem uma ideia na cabeça, você quer escrever. Eu recebo muita gente em consultório que fala, eu queria escrever o livro da minha vida e tal. A vida de uma pessoa, cara, não é uma coisa tão importante, tão, sabe? Um recorte dessa vida, aí é uma outra história. Então, escrever uma biografia, por exemplo, se passa pela ideia de saber qual é o recorte da sua vida, o que é que especificamente você quer contar sobre essa vida, sabe? E aí isso leva numa direção muito curiosa, porque contar uma história como essa se parte principalmente da direção de como é que eu vou contar uma história. Porque eu posso te contar uma história aleatória, e isso pode te prender ou não, mas o processo narrativo tem um outro caminho. Por exemplo, existem 5 hormônios que são super importantes de se produzir numa pessoa quando ela está consumindo uma história. A gente estava falando do George R. R. Martin em off, e eu gosto muito de falar dele, porque é um dos meus autores favoritos. E ele tem um jeito de contar história que ele te deixa maluco. Você consegue ler um livro do cara e ficar na ponta da cadeira, tenso com aquilo. Isso, o jeito de contar uma história não é somente um processo narrativo, ele também é um processo químico. Entendeu? Por exemplo, a produção de ocitocina. Isso é fundamental porque é a ocitocina que faz com que você se identifique com um personagem, que você goste dele, que você vá acompanhando com mais atenção, porque aquilo te traz sabe? Te traz uma sensação de aproximação. Esse cara não é qualquer cara. Esse cara é uma pessoa que me representa, sabe? Cortisol. Cortisol já é um hormônio que ele é responsável pela sensação de tensão, de estresse. Se você combina a narrativa para esse sujeito ficar produzindo essas duas coisas, você tem um casamento vermelho, por exemplo. Você tá ali acompanhando a história dos Starks. Você tá vendo que aquele casamento que vai acontecer ali é super importante para a diplomacia de Westeros. Você tá ali com um cara, porque ele recusou um casamento, tá tendo um casamento de um primo dele com aquele personagem. Daqui a pouco, George R. R. Martin mata todo mundo e você fica... O que tá acontecendo ali? Alternância desse tipo de sensação. Isso faz parte, todo escritor que quer contar uma boa história leva essas coisas em conta. Por exemplo, endorfina. Endorfina não é só o hormônio que a gente produz fazendo exercício físico, é também isso. Mas ele traz uma sensação muito boa deixa a gente rindo à toa, deixa a gente sempre muito animado. Isso pode ser produzido também enquanto você está fazendo um processo de narrativa. Entendeu? Dopamina. Muito se fala da dopamina, né? Que é o conhecido como hormônio do prazer. O prazer é muito rápido, inclusive. O vício em redes sociais, as compulsões, são feitas com base em produção de dopamina. Mas, quando a gente tem um cliffhanger numa história, que você fica maluco ali, eu quero ler mais um capítulo disso. Tipo um gatilho. Dopamina. Séries sabem fazer isso. Bons escritores sabem fazer isso, sabe? Serotonina é que é importante de se produzir numa conclusão narrativa, porque é aquela sensação de bem-estar, de recompensa que você tem quando você conclui aquilo, sabe? Da saudade que a gente sente. Tem gente que, inclusive, atrasa isso. Você conhece gente que lê livro até certo ponto, mas ele não termina a história, porque ele não quer abandonar aqueles personagens.